E aí, beleza? Pessoal, eu sempre gostei desse tipo de manhwas com história envolvente, né? Então decidi separar pra vocês esses 5 manhwas. Se vocês quiserem alguma recomendação específica, mandem aí no comentário aí que eu prometo ler. Mas tô brincando, brincadeiras à parte. Tipo, pessoal, esse é um hobby que eu comecei a fazer, né? Que é recomendação. Que eu tô gostando muito, né? Tá melhorando muito minha dicção também. Tô evoluindo como pessoa, né? Porque agora eu tô recomendando. E eu espero que vocês gostem. Vamos seguir evoluindo, pessoal. Até a próxima. O Senhor Devorador. Por favor, haja como um chefe final. A maioria das invasões da torre sempre termina com os humanos vitoriosos, já que o ciclo da vida dos humanos permitem que eles evoluem e podem atacar a torre quantas vezes eles quiserem, enquanto os monstros devem ficar esperando lentamente pela sua morte lá dentro da torre. Os humanos ficam tão fortes com as suas evoluções que a torre não aguenta mais o poder deles e acabam sucumbindo perante aos humanos. Mas mesmo os humanos sendo egoístas, eles sabiam que existiam torres que eles não poderiam desafiar. Essas são as 7 torres maléficas. O nível delas eram brutais. Como elas eram muito fortes, elas foram colocadas em espera, até esperar um humano forte bastante para desafiá-las. Mas ainda existe uma masmorra muito mais difícil que as 7 maléficas. Essa masmorra é chamada de Núcleo. Existem 2 boss e um rei de todos. O primeiro boss é conhecido como a Lâmina Donzela Rena. O segundo, ele é conhecido como o Cavaleiro da Morte Patrick. E o terceiro, não existe nada sobre ela. Só sabe que ela é muito poderosa. A única coisa que os humanos descobriram é que lá continha um monstro que possuía tentáculos. Mas boatos diziam que esse terceiro chefe, Swallow, já havia morrido por um humano e deixou tesouros inimagináveis em seu covil. Só ir lá e pegar, fim da história. Como o núcleo seria uma dungeon que nunca seria invadida, Swallow, junto com a Rena, resolveram espalhar um rumor que o boss tinha morrido, para atrair os humanos tolos para suas mortes. Swallow resolveu, com Patrick e Rena, o que farão com os itens dos 76 heróis que invadiram seus covis. Mesmo gostando de matar humanos, no mundo dos humanos tinha coisas que eles gostavam. Como Swallow era muito poderoso e preguiçoso, ele decidiu mandar Rena ir lá vender os itens. Além das pedras mágicas, ainda havia as 33 armas poderosas, capazes de rivalizar com as 7 maléficas. Mas lógico, né? Com o núcleo eles não teriam condições nenhuma. Swallow estava muito de bom humor, então ele decidiu deixar com seus 2 empregados escolhessem uma arma para eles, o resto eles iam vender. Assim que todos escolheram as suas armas, após todos se recolherem, Rena foi para o mundo dos humanos vender as pedras de alto rank. Rena era extremamente poderosa. Como uma pessoa poderosa, ela amava Swallow. E foi por isso que ela foi enganada, praticamente dando aqueles itens caros para uma maga em troca de uma pedra do amor. Um item capaz de fazer qualquer um se apaixonar pela pessoa. Só que ela acabou sendo enganada. A maior prova de amor é a morte. Ela estava levando uma bomba relógio para Swallow. Músculo Joseon. Choi Yong, como todo coreano, teve que se alistar e servir ao seu país, mas ele foi mandado para a linha de frente. A sua unidade, ela não era a linha de frente à toa. O seu treinamento era extremo, ao ponto de quando Choi terminou seu alistamento, a sua mãe quase não o reconheceu. O exército moldou o seu caráter e sua disciplina. Mesmo após ele sair de lá, ele não largou seus exercícios. Choi era extremamente inteligente. Mesmo sendo apaixonado pela academia, ele era muito inteligente, ao ponto de suas colegas de classe não o reconhecerem em cada aula que elas frequentavam com ele. Entretanto, ele não tinha só o corpo forte, e sim seu cérebro também. Ele acabou se formando na classe como o primeiro aluno, e com todas as honras. Ele se formou em nutrição, educação física e também história. Ele amava história. Tudo porque ele tinha um sonho de se tornar o melhor professor de academia possível. Depois de realizar seu sonho, Choi, no seu dia do lixo, é o dia que literalmente ele não come tudo certinho, ele resolveu sair com seu amigo para beber, para comemorar o seu fim de faculdade. E agora sua nova jornada no meio fitness. Ao voltar para sua casa, enquanto fazia sua última refeição, Choi vê um artigo sobre o rei Jeong, contando um pouco sobre a vida dele, como foi curta. Choi pensa como seria um mundo antigo se existisse musculação, até onde o mundo moderno estaria hoje. E isso era só sua imaginação pensando. Talvez fosse a ressaca, mas Choi foi acordado no corpo estranho de outra pessoa. E seus anos de academia sumiram. Agora ele está no corpo de uma pessoa gordinha sedentária. Depois de ficar mais calmo e através do servo daquela pessoa, ele descobriu que ele retornou no tempo, na era do rei Jeong, e no corpo de Shu Yang, o segundo príncipe. Mesmo aquela situação sendo bem estranha, como historiador, ele queria ver com seus próprios olhos como era o grande rei Jeong, aquele homem que acabou marcando a história, mas faleceu muito cedo. Choi foi surpreendido. Jeong realmente era grande, porque ele estava acima do peso. Por que Jeong chamou ele? O primeiro príncipe, ele tinha uma obrigação de escrever relatos sobre o governo, mas só que as letras dele eram muito pequenas, então o rei chamou o segundo filho, que era ele, para escrever com uma letra um pouco maior. Só que depois de conversar com o rei, Choi ganhou uma habilidade. Ele poderia avaliar o corpo da pessoa só de olhar, e seu pai iria morrer.
E assim que ele morresse, ele se lembra da história que teria um banho de sangue no Império. Shui, no corpo de Shun Yang, precisa levar seu conhecimento do mundo moderno para o mundo medieval, para salvar o reino. Já que nesse mundo ainda não foi inventado o alongamento, primeiro ele precisa melhorar o corpo também dele, físico, e depois convencer ao rei a fazer o mesmo, e assim trilhar o seu caminho de fitness. A agricultura solo na torre. Sem aviso prévio, torres apareceram em todo o mundo. Seiyu foi agraciada também com esse evento sobrenatural. Os cientistas contabilizaram 100 andares na torre, e eles também descobriram que a torre era feita de um metal raro, e o seu nível de durabilidade poderia resistir uma bomba nuclear. Como eles não tinham como ver dentro da torre, tiveram que se contentar com as descobertas feitas até aquele momento. Porém, quando todos pensavam que tudo estava perdido, alguns humanos saíram da torre, e foi um choque para todo mundo. Logo a pergunta foi feita: como vocês entraram lá? Os humanos que retornaram diziam que eles foram sugados por um buraco negro, e apareceu um sistema para ele mandando eles escolherem duas classes, guerreiro ou mago. Depois de dias vagando na torre, eles receberam um ticket. Com isso, qualquer pessoa poderia entrar na torre. Como eles eram despertados, eles poderiam entrar a hora que eles quisessem. Então esse ticket era só para pessoas comuns, para tentar a sorte na torre. Lógico, pessoas normais não iriam arriscar suas vidas à toa. A torre daria para essas pessoas riquezas inimagináveis. Logo após a entrevista dos guerreiros, milhares de pessoas não despertados começaram a comprar o ticket, fazendo seu preço subir a um nível muito alto para uma pessoa pobre comprar. Park Sejun, ele era uma pessoa comum, que estava juntando dinheiro para entrar na torre. Por um motivo, ele queria casar com a sua idol favorita. O ticket valia 200 milhões e ele só tinha 12 milhões, mas ele era um empreendedor. Ele iria cultivar alguns legumes para depois vender, mas isso ainda iria demorar. E se o ticket aumentasse de preço, ele pensava. Por sorte, Park não deixou somente o consumir, e devido à sua força mental, um buraco negro apareceu. Mas esse buraco negro não queria sugar ele para dentro, então ele acabou pulando para dentro do buraco. Só que ele não foi mandado para o primeiro andar de treinamento. Não importava o quanto ele andasse naquela caverna, não tinha saída. E por sorte, antes dele entrar ali, ele tinha comprado algumas coisas, então ele não iria morrer de fome. Após comer uma maçã, ele resolveu plantá-la, planejando sobreviver, não importa a situação que ele passasse. Mas o monstro sobrevoou sobre ele, e a sua pressão era tamanha que Park desmaiou. E ele acabou acordando depois de 2 dias. Quando ele acordou, os nabos que ele tinha plantado havia crescido, fazendo ele perceber que o tempo na torre não era igual ao da terra. Um coelho acabou aparecendo sentindo o cheiro do nabo lá. Park deixou ele se alimentar. Talvez foi por falta de companhia, né? E sem perceber, ele acabou ganhando uma habilidade de agricultor. E no dia 4 da sua sobrevivência, agora um casal de coelhos estava fazendo companhia para ele. E ele pensa, por quanto tempo eu vou ficar preso nesse buraco? O gênio da linhagem única. Talvez Deus se cansou dos pecados dos humanos. E esse foi o dia do juízo final. Buracos negros apareceram no ar, na terra e no mar. Alguns humanos foram sugados para dentro deles. Mas essa não era a pior parte. Criaturas jamais vistas no mundo surgiram nesses buracos. Armas humanas não tinham força nenhuma contra eles. Tudo que restava era rezar e esperar pela sua morte dolorosa. Talvez Deus ficou com pena dos inocentes e não tinha como se defender. E esse foi o surgimento das 4 classes de despertados. Os primeiros foram os meta-humanos, que poderiam usar poderes, como fogo, telecinese, gelo, relâmpago. Também com eles veio os imortais, seres humanos que mesmo com os órgãos perfurados, eles não poderiam morrer. E o terceiro foi os metamorfos, pessoas que podiam mudar sua forma para um lobo ou um urso. Alguns humanos também conseguiram habilidades, e esses eram chamados de magos. Com essas forças, os humanos conseguiram respirar, depois de apanhar por tantos anos daqueles monstros. Assim que o mundo conseguiu se normalizar, as pessoas começaram a ficar com medo dos humanos despertados. Então, devido ao preconceito, aqueles que lutaram para defender o mundo e salvá-lo, agora teriam que se esconder. Os imortais dominaram as forças de segurança, já os metamorfos conspiraram com a companhia mundial. Os meta-humanos, eles se esconderam através da sua magia. Isso foi há 20 anos atrás. Tudo começa com Yu Goang. O pai dele deu uma notícia bem chocante para ele, falando que ele era um imortal. E como Goang era seu filho e ele ia completar 20 anos nessa noite, o seu pai disse para ele que ele iria despertar como imortal. Mesmo sendo uma situação bem chocante, Goang levou aquela situação bem normal. O seu pai disse para ele não contar nada para sua mãe, já que ele temia por ela ser uma humana. Mas Goang tem um segredinho. Quando ele fez 18 anos, a sua mãe contou para ele que ela era uma metamorfa, e ele ia despertar com 18 anos. Então, ele foi treinado pela sua mãe escondido do seu pai, porque sua mãe achava que seu pai também era humano. Os metamorfos, geralmente eles treinam o corpo deles para ficar mais forte e aumentar sua resistência. Já os imortais, eles vivem destroçando seu corpo para aumentar sua regeneração. Após o despertar de Goang, no dia seguinte o seu pai queria colocar ele no governo. Os metamorfos, eles ficavam fortes e resistentes. Os imortais, eles têm os seus sentidos aumentados. Também eles têm que aprimorar a sua regeneração.
Como o seu pai não sabia que a sua mulher era um metamorfo, ele não sabia que Goang tinha treinado com a sua mulher. Sem saber, os dois decidiram fazer com que ele fizesse um curso, entre aspas, para que ele se alistasse no governo. Só que na verdade esse curso não era um curso comum. Ele não estava indo para estudar, e sim indo para aprender a controlar os seus poderes. Para depois desse treinamento de vida ou morte, ele vai escolher se ele vai para o governo ou se ele vai ter uma vida mais pacata. Quais serão as escolhas de Goang? Guia de sobrevivência da Academia Extra. O pior momento para você reencarnar é no momento que o personagem está passando pela situação mais difícil da sua vida. O nosso protagonista reencarnou no corpo de Ed Watch Taylor, no dia que ele foi expulso da sua família e seria expulso do dormitório. O nosso prota, ele ficou chocado com essa situação, já que ele estava jogando esse jogo, chamado O Espadachim Fracassado de Sylvana. Normalmente nessa situação você reencarna no corpo do protagonista, no vilão da obra e até um chefe de algum clã, mas o nosso protagonista reencarnou no corpo de um vilão de terceira categoria. Ele entrou no corpo de Ed no pior momento que o personagem passava. Ed deu em cima da melhor amiga do protagonista da obra, e o protagonista deu uma surra nele. Devido a tamanha humilhação, ele tentou armar contra o protagonista da obra, e ele foi descoberto e foi expulso do dormitório e perdeu laços também com a sua família. Só que os eventos acabou sorrindo para ele, fazendo ele despertar um sistema. Só que os status do seu personagem era horrível, e o prota se lembra qual será o desfecho de Ed no fim do jogo. Ele vira um mendigo. Lógico, ele não queria isso para sua vida também. Essa academia que ele está é prestigiada. Se ele conseguir se formar lá, ele pode viver uma vida tranquila. Só que tem um porém, ele vai ter que arrumar um jeito de arrumar uma bolsa para fazer o terceiro trimestre. A sua família só pagou o primeiro e o segundo trimestre. E como o segundo já está pago, ele não precisa se preocupar tanto. Então nesse segundo ano ele vai tentar mudar tudo que as pessoas pensam sobre ele, sobre o seu personagem, vivendo nas sombras para tentar se formar tranquilamente. Mas antes disso ele precisa sobreviver por 10 dias, até os começos das aulas. Como ele foi expulso do dormitório, ele não poderia ficar na escola nessas férias, e a sua família cortou sua renda. Após testar a magia do personagem dele, ele percebe que ele pode cortar lenha, e ele lembrou de uma coisa do seu avô do mundo real, que falou para ele que se comer madeira é bom. Depois de esquentá-la, ele comeu, e ele percebeu que não era tão nutritivo assim. Depois de 3 dias sofrido, ele tenta fazer um abrigo, e ele acaba usando as roupas do dormitório dele como tapete. Pessoal, vou parar por aqui, esse mangá é novo, o Ed não pode voltar para os dormitórios, e então ele tem que morar na floresta, porque ele não tem quarto, e como ele não tem dinheiro, ele não pode alugar uma casa. É igual a escola pública, ele tem que ir para a escola e voltar para casa, só que ele não tem dormitório, então ele tem que ficar na floresta. O Ed ele pensa que ele vai ter uma vida tranquila, mas só que tudo do jogo gira em torno da escola, então as catástrofes acontecem sempre na escola. E como é que ele vai conseguir passar por esses eventos sem ser percebido?